no céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil, lá por detrás da triste e linda Zona Sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê, e das janelas desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo tento uma transmutação. Ô seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Ô seu moço, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Bom dia de novo, meus amados do 7º ano da escola Promove. Nós estamos agora na nossa segunda aula dessa sexta-feira, certo? Acabei de cantar uma música chamada SOS, de um compositor baiano também, chamado Raul Seixas, ou Raulzito, né? Um dos grandes compositores que Salvador já produziu também, Raul Seixas ou Raulzito, né? O nome dessa música é SOS. Alô, seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for, né? Está pedindo socorro. SOS é um pedido de socorro, né? Para os extraterrestres. Muito bem, meus amados, dando continuidade à nossa aula sobre povos pré-colombianos, trataremos agora de outro povo pré-colombiano impressionante. São os astecas. Os astecas são o povo que foi encontrado pelos espanhóis quando chegaram no México. O México está recheado da influência asteca. Para vocês terem uma ideia, meus amados, a cidade do México, a chamada cidade do México, é construída hoje, onde foi construída a primeira cidade asteca, que era a cidade chamada Tenochtitlan. Tenochtitlan, certo? Então, a cultura mexicana tem uma forte influência da cultura asteca. Eu tinha dito na aula anterior que dentre os povos pré-colombianos, incas, maias e astecas, o único que não formou um império foram os maias, né? Os maias não formaram império, eram cidades, estados independentes umas das outras. Os astecas, por sua vez, formaram um império, certo? Mas nem sempre foi assim. Os astecas, inicialmente, eram pequenos grupos de caçadores e coletores que começaram a migrar para o Vale do México, a partir mais ou menos do século VII, né? Migraram para essa região, e aí eles eram andarilhos, saíam coletando, caçando, né? E mudavam de lugar para outro, né? E havia uma lenda entre eles, né? Que um deus chamado Deus Huitzilopochtli, né? Eles acreditavam que o Deus Huitzilopochtli prometeu a eles que conduziria esse povo para um lugar que seria um lugar que eles iriam viver, seria a terra prometida para eles, né? E aí esse Deus falava o seguinte: vocês vão encontrar nesse lugar onde vocês acharem uma águia devorando uma serpente, meus amados. E aí o povo asteca era caçador e coletor, coletava aqui, caçava lá, quando acabava a coleta e a caça numa região, ia para outra, até chegar a uma região onde eles encontraram uma águia devorando uma serpente, como estava dito na profecia deles, né? Nesse lugar, eles fundaram a primeira cidade asteca, que foi chamada de Tenochtitlan, né? Foi fundada em 1325. Essa cidade era uma região pantanosa, de muito pântano, de muita água, né? Então não era uma região firme. Meus amados, eles fizeram um trabalho impressionante nessa cidade. Eles pavimentaram, criaram vias, criaram ruas, né? E sem perder a característica de pântano, mas conseguiram fazer uma cidade numa região pantanosa, né?
E a partir dessa cidade eles desenvolveram mais duas cidades mais próximas, né? Texcoco, uma das cidades, e Tlacopan, a outra, certo? Então os astecas começaram a dividir-se entre essas cidades. Como eu falei inicialmente, eles não tinham um imperador, né? Eram vários povos, várias cidades, mas aí eles viram que existia, que eles tinham que formar um império. E aí juntaram-se e acordaram, entraram em acordo, que tinha que ter um imperador. E aí elegeram um imperador. Passou-se a ter um imperador. Só que havia uma diferença nesse império, do imperador, como geralmente os impérios em outros lugares, né? Esse imperador, o cargo não era transmitido de pai para filho. Se o imperador morresse, não iria para o filho dele. Seria escolhido dentre o grupo de guerreiros, né, que é um povo guerreiro, os nobres, era escolhido outro imperador, que não era necessariamente o filho do imperador que tinha morrido, certo? Então, não era um império hereditário, certo? Muito bem. O imperador, meus amados, tinha também uma função religiosa. E o imperador era cercado por sacerdotes. Tinha muito sacerdote ao lado dele, né? Então, no Império Azteca, religião e Estado estavam juntos, né? Pode-se dizer que também era um Estado teocrático, né? Muito bem. Os astecas também eram uma sociedade hierarquizada, né? Ou seja, estamental. O significava o quê? Que as posições da sociedade eram ocupadas de acordo com o nascimento. Se a pessoa nascesse nobre, seria nobre e iria ocupar as posições mais altas. Se a pessoa nascesse camponesa, seria camponês o resto da vida, né? Então a possibilidade de mobilidade social, de sair de camponês a ficar nobre, era praticamente impossível, certo? E havia, inclusive, entre eles, o hábito de uso de roupas de acordo com o estamento que a pessoa pertencesse. Por exemplo, havia roupas para nobres, roupas únicas para guerreiros, roupas únicas para sacerdotes. E havia roupas únicas para camponeses, comerciantes, artesãos, né? Se alguém, por acaso, meus amados, não fosse um nobre ou não fosse um guerreiro e vestisse de roupa de guerreiro, usasse, ele seria condenado a perder os bens que ele possuísse, né? Olha que coisa interessante, né? Pois é. A autoridade máxima entre os astecas era do imperador. Ele chamava o imperador de Tlatoani. Tlatoani, né? Era o imperador. Com o passar do tempo, o império foi crescendo, era uma região pequena que eles ocupavam, passaram a ocupar todo o México, quase todo o México, né? Então, eles sentiram a necessidade de criar outro imperador, né? E eles chamaram esse segundo imperador de Cihuacuatl, né? E aí, dividiu-se o império continuou um só, mas dividiu-se a administração do império. O Tlatoani, eles escolhiam, quando o imperador morreu, escolheu o Tlatoani, por sua vez, escolheu o segundo imperador, que é Cihuacuatl, né? E aí, eles tinham funções diferentes. Um cuidava de uma parte e o outro cuidava de outra, mas em comum acordo, certo? Entre os astecas, os nobres também auxiliavam na administração, né? Ocupando altos cargos de funcionários públicos, né? E uma outra parte dos nobres eram que se ocupavam com os cargos militares. Meus amados, os astecas também eram um povo guerreiro. A atividade da guerra, do guerreiro, a atividade guerreira era uma das principais atividades da sociedade asteca, né? Dentre os astecas existiam duas ordens militares. Uma ordem que era a ordem do jaguar e a outra ordem que era a ordem da águia, certo? Então, tinha um grupo também que tinha muito poder entre os astecas. Lembra que eu falei que o imperador andava cercado de sacerdotes? Pois é, os sacerdotes tinham muito poder entre os astecas e os sacerdotes eram aqueles que interpretavam a vontade dos deuses, né? Eles acreditavam nos deuses deles, os sacerdotes diziam, olha, o Deus quer isso aqui, o Deus não quer aquilo não. Então os sacerdotes eram os responsáveis pela interpretação dos deuses, e aí o poder deles era muito grande, certo? Muito bem. Os nobres, sacerdotes, chefes militares e membros da família imperial formavam o primeiro estamento. Esse estamento era chamado de Pipiutim,
né? Primeiro estamento Pipiltim, formado por nobres, sacerdotes, chefes militares e membros da família imperial, né? O segundo estamento era um estamento chamado Maserhuatim, né? Formado por camponeses, artesãos e comerciantes, certo? Eles garantiam a riqueza do império através do seu trabalho, né? Todos os que trabalhavam em minas e nas terras eram obrigados a trabalhar para o Estado quando fossem requisitados na construção de canais, estradas, palácios, templos e tal coisa e tal. Os Maserhuatim moravam em bairros especiais na cidade, né? Bairros só para eles, certo? Tinha os bairros só para eles. Muito bem. Havia também uma terceira parcela da população, né? Que era uma parcela menor, que era chamada de Tlatlacotim. Eram os prisioneiros de guerra, né? Eram os endividados ou os presos por embriaguez. Os prisioneiros de guerra, os endividados e os presos por embriaguez eram escravizados. Então, se alguém tomasse uma canjibrina a mais e embriagasse e ficasse na rua, poderia ser escravizado, certo? Muito bem. Esses três grupos, os prisioneiros de guerra, os presos por embriaguez e os presos por estar devendo, eram aqueles que também iam ser sacrificados nos sacrifícios religiosos que os astecas também faziam, certo? Pois é. Os astecas tinham duas atividades principais, a religião e a guerra, né? Então, eram características básicas dos astecas. Eles eram politeístas e faziam também seus templos em pirâmides, olha que interessante, né? E praticavam também sacrifícios humanos com muita frequência, certo? Muita frequência eles praticavam. Eles acreditavam o seguinte, que para os deuses ficarem contentes e manterem a luz da vida para os astecas, os deuses tinham que sacrificar pessoas e pegar os corações e dar para os deuses. Olha só que interessante, né? Então, os prisioneiros, os endividados e os embriagados, os presos por embriaguez, abusou na canjibrina, eles eram aqueles que eram sacrificados e tinham o coração arrancado do peito e colocado em oferenda para os deuses. Olha só, rapaz, muito bem. Entre os deuses astecas existiam vários, né? Mas eles também eram antropozoomórficos, tinham forma humana, forma de animal, né? Haviam deuses também associados a forças da natureza, deus da água, deus da chuva, né? A chamada Quetzalcoatl, que era deus, uma serpente emplumada, deus do vento, deus da esquerda, do calendário. Então havia deus para tudo quanto é modelo e qualidade, certo? Muito bem. Meus amados, os astecas encontraram os espanhóis, ou melhor, os espanhóis quando chegaram no México, encontraram os astecas. E aí, o contato entre astecas e espanhóis vai minando o Império Azteca, né? E aí, uma série de conflitos entre espanhóis e astecas, inclusive muitos inimigos dos astecas também lutaram junto com os espanhóis, acabaram destruindo o Império Azteca. Mas, até hoje, a presença do povo azteca, né, da herança azteca no México, é muito grande, certo? Então vamos encerrar a nossa aula por aqui. Peço para vocês que façam a atividade na página 187 do módulo 2 de História. Até a próxima, quando nós falaremos sobre os Incas, certo? Então, vamos lá? Vamos continuar aqui? Atenção! Andei rezando para totens e Jesus, e jamais olhei pro céu, meu disco voador além. Já fui macacos em domingos glaciais, há tantas colossais que eu não soube como utilizar. Nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Ô seu moço do disco voador, me leve
Até a próxima, meus amados. Deus abençoe a todos.